Vamos aqui focar em uma figura extremamente inquietante, emblemática e fascinante. Joaquim Gonçalves Ledo, aquele grande jornalista, político, maçom, que certamente teve uma atuação marcante nessa fase da emancipação de nossa nação. A pergunta-chave é: Gonçalves Ledo é um herói esquecido? O primeiro cargo de destaque que ele teve foi o de Procurador-Geral da província do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1822. Isso porque Gonçalves Ledo estava muito próximo de Dom Pedro. Ele era um homem extremamente hábil ali na política de bastidores. Além disso, ele tinha uma retórica muito bela, poderosa, era um grande orador, sabia dominar as palavras, os termos, as ideias. Em setembro, Gonçalves Ledo também foi eleito deputado provincial pelo estado do Rio de Janeiro, é uma espécie de deputado estadual. Mas como ele depois seria exilado na Argentina por um ano, só tomaria posse em 1823, novembro. Depois, em 1828, ele foi indicado pelo então imperador Dom Pedro para o cargo de ministro de Estado do governo. Não aceitou. Ele foi dignatário indicado para a Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul e também para a Ordem Imperial de Nosso Senhor Jesus Cristo, por Dom Pedro. Isso ele aceitou. Também teve o título de Marquês de Praia Grande ofertado a ele, mas ele declinou. Nesse momento, meus caros brasileiros e brasileiras, peço que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo no futuro, porque assim você ajuda muito a divulgar as principais verdades, os valores e os conceitos das sociedades iniciáticas mais antigas. Muito obrigado! Em 30 de abril de 1821, Gonçalves Ledo escreveu um artigo já defendendo a emancipação, a independência do Brasil. E em setembro, ele, junto com o cônego Januário da Cunha Barbosa, fundou um periódico, um jornal no Rio de Janeiro, o Revérbero Constitucional Fluminense, que foi um grande disseminador, divulgador, efetivamente fundamental para que todos tivessem acesso a essas novas ideias democráticas de mudanças no sistema de poder. No dia 9 de janeiro de 1822, tivemos aquele chamado Dia do Fico, quando Dom Pedro realmente não aceitou retornar a Portugal, atendendo às ordens das cortes portuguesas. Gonçalves Ledo e seu grupo teve uma participação também importantíssima nesse movimento, nesse convencimento de Dom Pedro para que ficasse aqui. No dia 16 de fevereiro de 1822, Gonçalves Ledo propôs a Dom Pedro que criasse a Assembleia Geral Constituinte para fazer uma constituição ao país. E, meus caros, no dia 12 de outubro de 1822, o dia da aclamação do imperador Dom Pedro, inclusive a data de seu aniversário de 24 anos, Gonçalves Ledo obrigou Dom Pedro a jurar a nova Constituição, que nem estava pronta, nem tinha sido começada a ser elaborada pela Assembleia Constituinte. Aliás, Gonçalves Ledo tentou obrigar Dom Pedro, porque o grupo de José Bonifácio conseguiu, ali através de uma estratégia, evitar essa situação e não houve esse juramento. Certamente, ele teve contato com a maçonaria na Europa e lá foi iniciado os antigos mistérios dessa ordem. Em 1815, Gonçalves Ledo participou efetivamente da fundação da loja Comércio e Artes no dia 17 de junho, ali no Rio de Janeiro, uma loja emblemática. Em 17 de junho de 1822, foi fundado o Grande Oriente Brasílico, considerada a primeira potência obediência regular do Brasil, e Gonçalves Ledo estava nesse processo. O papel de Gonçalves Ledo foi muito importante nesse momento, inclusive ele foi nomeado o primeiro
vice-presidente do Grande Oriente do Brasil, que teve como primeiro grão-mestre José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência. Nessa fase, a ordem maçônica realmente tinha um grande poder, uma grande ascensão sobre os destinos da ex-colônia, agora Reino do Brasil. E no dia 9 de setembro de 1822, através de um discurso memorável e poderoso de Gonçalves Ledo, foi, digamos, definido ali dentro da loja maçônica que o Brasil tinha que estar independente de Portugal. O Brado da Independência ocorreu no dia 7 de setembro, às margens do Ipiranga, uma região erma, remota, não tinha muita gente. Dom Pedro estava passando uns dias ali em São Paulo, não tinha retornado ao Rio de Janeiro ainda, isso ia ocorrer só no dia 14 de setembro. Portanto, já no dia 9 de setembro, a maçonaria, ou algo assim, já tinha definido. Quando Dom Pedro retornasse ao Rio, ele teria que efetivar essa decisão que já havia sido tomada ali no ambiente maçônico. E isso, meus caros, realmente ocorreu. Dom Pedro acatou, de uma certa forma, o que havia sido decidido na maçonaria. E a partir de setembro, outubro, Gonçalves Ledo liderou um grupo dentro da maçonaria que lutava por uma monarquia constitucional com o rei ou imperador tendo poucos poderes, mantendo uma certa autonomia, uma liberdade institucional, política, administrativa, fiscal para as províncias, mais ou menos como era o modelo norte-americano dos Estados Unidos. O grupo de José Bonifácio, por outro lado, defendia um governo central, uma monarquia ainda muito forte no Brasil. Os debates foram tornando-se mais acalorados. O grupo de Gonçalves Ledo, dentro da maçonaria, estava ganhando espaço, estava ganhando terreno, até pela nomeação de Dom Pedro, no dia 4 de outubro, como segundo grão-mestre do Grande Oriente Brasílico, por estratégia e orquestração do Gonçalves Ledo, contra a vontade de José Bonifácio. Este percebeu então que a sua casa estava caindo. José Bonifácio ficou muito chateado, para dizer o mínimo, com essa situação e jogou a toalha em relação aos seus cargos no recém-criado governo imperial. Ele era ministro do reino e dos estrangeiros. Seus irmãos Martim Francisco e Antônio Carlos também tinham cargos relevantes na gestão pública. Todos saíram. Dom Pedro ficou muito triste, ficou um pouco perdido, ele era muito jovem, 24 anos ainda. Então Dom Pedro praticamente implorou para que Bonifácio voltasse ao governo, mas ele pediu então carta branca, e desse modo foi feito. E Bonifácio, aproveitando seu novo poder, no dia 30 de outubro de 1822, decretou a perseguição, prisão e até morte por enforcamento de Gonçalves Ledo, assim como de outros membros da maçonaria. Sabendo desse decreto, Gonçalves Ledo fugiu para a fazenda do Barão de São Gonçalo, disfarçado de mulher, de uma senhora afro-idosa. Depois, com a ajuda do cônsul da Suécia, o Sr. Lawrence West, maçom também, ele embarcou no navio mercante sueco e foi lá para seu exílio na Argentina. No dia 4 de novembro, Bonifácio fez um decreto cortando todas as fontes de renda de Gonçalves Ledo. Ele não tinha mais nem um centavo. Se ele tivesse um canal de vídeos, também perderia a monetização, qualquer tipo de site na época, também seria abafado. Desse modo, Gonçalves Ledo teve que se virar lá na Argentina. Esse tipo de procedimento não era tão usual naquela época, porém ele sofreu esse revés, retornando inocentado ao Brasil só em novembro de 1823. Depois que Dom Pedro abdicou ao trono em 1831, entramos no período da regência, e depois, no Segundo Império de Dom Pedro II, 1840-1889, a figura de Gonçalves Ledo entrou para uma espécie de ostracismo e esquecimento. E agora, meus poderosos historiadores, vamos responder a pergunta-chave emblemática. Gonçalves Ledo realmente foi o maior herói da maçonaria brasileira? Na opinião de nosso canal, sim,
sem dúvida, pelas suas ideias, pelas suas obras, pelo preço que ele pagou, Gonçalves Ledo foi sim um grande e poderoso herói, um pouco esquecido, ali abafado mais ou menos, na sombra de outros. Como reza o ditado, a história sempre é contada pelos vencedores. Poderíamos estar falando alemão hoje em dia. Portanto, segue aqui uma grande saudação ao nosso querido e honorável Gonçalves Ledo, o arauto, o mártir, o grande herói da independência do Brasil e da história da nossa maçonaria. Peço a você que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative também as notificações, compartilhe esse conteúdo e dê um like no vídeo se você esqueceu. E não se esqueça de assistir esses outros trabalhos aqui do nosso espaço. Muito obrigado, grande abraço!